Fala a verdade. Quantos de nós não sentiu durante a pandemia ou sente até hoje aquela saudade de visitar um ponto de venda, um shopping, um restaurante, um supermercado? Complicado, né? Além disso, a maioria de nós está fazendo total ou parcialmente home office e muitas vezes a gente fica enclausurado aqui nas nossas salas e dá aquela saudade também de você interagir com os seus colaboradores, com o seu time, trocar as boas práticas, de fato, é aquilo que a gente tinha fisicamente no escritório. A cada dia, eu me convenço mais de que nós, seres humanos, fomos criados para sociabilizar. E o ponto de venda, ele se apresenta como o melhor lugar para isso. É sobre esse tema que nós falaremos hoje. Nós vamos abordar o tema Reshape of Retail, um conceito que aborda o ponto de venda como data-driven, experiência de varejo e, principalmente, uma mentalidade digital integrada. Fica aí que você não vai se arrepender. Sim, nós vamos falar sobre o Reshape of Retail. E para dar andamento a esse tema, nós vamos começar falando sobre mentalidade digital integrada. Para quem não sabe, mentalidade digital integrada é o melhor dos mundos, físico e online, no ponto de venda físico. Aqui eu me refiro a estímulos da navegabilidade digital no ponto de venda físico, com simuladores e telas por todos os lados. Nada é mais estático. Tudo tem movimento, mensagens em pop-up dão dinamismo às gôndolas e ao corredor das lojas, QR Code com conteúdos de entretenimento também explicam sobre os produtos e as categorias, e tudo, senhores, absolutamente tudo, mantendo o humano como centro. Diferente das tecnologias do passado, a gente está falando aqui de uma visão que completa o humano e não tem a pretensão de substituí-lo. Para falar de mentalidade digital, nada melhor do que mencionar a Puma da Quinta Avenida. Mais do que falar sobre teoria aqui, eu vou trazer algumas fotos para vocês verem na prática o que essa loja entrega. Aqui é um simulador digital de corrida. O consumidor pode usar essas esteiras para testar diferentes tipos de tênis de acordo com velocidades diferentes, níveis, graus de inclinação, tipos de chão. Um outro simulador é o simulador da Fórmula 1. Além do consumidor brincar, entreter aqui com o jogo, você pode testar as pistas diferentes, as velocidades diferentes, tudo usando as roupas da Puma voltadas ao Fórmula 1, os modelos de macacões, por exemplo, fazendo essa interação, com comunicação de portfólio, experimentação de produto, já com o simulador do esporte desse setor, a Fórmula 1 no caso. Aqui uma outra experiência imersiva é o que eles chamam de Skill Cube, uma sala grande rodeada por telas, que na verdade simula um jogo de futebol e onde você pode driblar e jogar o futebol com outras celebridades do esporte, fazer chutes a gol, defesas de pênaltis, exercícios de aquecimento. Essa foi uma das experiências mais bacanas que nós tivemos nessa loja. Você realmente se confunde se você está de fato num estádio de futebol ou em uma sala. Você realmente entra nessa experiência. Um outro tema que é importante sinalizar como exemplo é a navegabilidade on no off, telas por todos os lados. Observem nessa foto, por exemplo, que ali você tem quase 3 telas grandes abordando o consumidor. Então, muitas vezes, você se confunde nessa loja se você está realmente andando na loja física ou se você se tornou ali um cursor na sua tela do laptop ou ali no seu smartphone, porque de fato é essa navegabilidade na vida real que a loja proporciona. E tudo, pessoal, conforme nós falamos, a gente está falando dessa mentalidade digital, mas com o humano como centro. Essa mentalidade digital que a gente se refere agora, ela completa o humano e não mais o ameaça. Isso é importante ficar claro porque as tecnologias do passado não tinham esse viés. As tecnologias do passado, elas tinham um caminho, ou seja, elas iam para um caminho de substituir o humano, de tornar o aspecto robótico nos pontos de venda mais forte, e não é mais o caso. As ferramentas digitais, de uma vez por todas, elas favorecem as habilidades humanas e pessoais. Ou seja, a gente está falando de um processo de digitalização que traz informação do consumidor para facilitar, por exemplo, uma abordagem de personalização. Ou seja, essa tecnologia toda ela agrega muito nessa abordagem ainda face-to-face, consumidor, ser humano com ser humano. Ou seja, a gente está falando aqui de uma interface humana ainda mais reafirmada, empoderada, insubstituível e não mais ameaçada. Um outro tema dentro de Reshape of Retail é o varejo de experiência.
Para quem não sabe, experiência nada mais é do que um conjunto de iniciativas inovadoras que geram algum tipo de satisfação ou prazer para o consumidor. Ou seja, estou falando aqui de ações que caminham lado a lado com a experimentação, seja de uma marca ou de um produto. E para trazer dados aqui para vocês, recentes pesquisas nos Estados Unidos afirmaram que 60% dos consumidores do varejo físico disseram que preferem espaços em loja voltados a experiências do que exposição de produto. Senhores, vejam este outro indicador. 81% dos consumidores afirmaram que aceitam pagar um preço superior se eles passarem por experiências antes de comprar. 81%. E notem, 93% dos consumidores que adquirirem produtos a partir de experiências, não por fatores econômicos, têm uma probabilidade maior de se tornarem clientes fiéis dessa marca ou dessa empresa. Ou seja, a gente tem um storytelling aqui fundamentado em fatos e dados que experiência é o futuro do varejo. E para explicar para vocês de uma maneira mais técnica aqui, o que acontece dentro da cabeça do consumidor quando ele está vivendo uma experiência positiva. É comprovado cientificamente que existe uma associação cognitiva no cérebro do consumidor. Ou seja, a lembrança desse sentimento positivo, ele pode sim estar ligado a um produto ou a uma marca. E para voltar a sentir essa sensação, instintivamente, o consumidor vai querer repetir essa experiência. E aí, logo, senhores, para repetir essa experiência, ou você vai nessa loja de novo, participar dessa experiência, ou você compra a fonte dessa sensação, ou seja, você adquire esse produto. Aqui a gente tem a fórmula mágica dessa venda acontecer da maneira mais positiva que é possível através da experiência. Não tem como falar de varejo de experiência sem mencionar também a Lego Flagship Store que fica na Quinta Avenida. Na minha opinião, um pacote completo de experiência sensorial, fazendo com que o consumidor muitas vezes se esqueça que ele está num ambiente de consumo. Aqui eu estou falando do conjunto de vitrines mais impressionante que eu vi em Nova York, montagens em tamanho real de produtos com Lego. Lá tinha um táxi instagramável em tamanho real, quase todo turista entra na loja para tirar foto dentro desse táxi. Um laboratório que eles chamam de Brick Lab, onde o seu brinquedo físico ele é transformado em realidade aumentada para que você tenha essa brincadeira nos dois mundos, no físico e no virtual. Um ambiente para interações virtuais, que é o que eles chamam de Express Yourself. Você fica na frente de um espelho onde os brinquedos da Lego interagem e imitam os seus movimentos. Tem o Mosaic Maker aqui, que é a impressão de foto em um quadro de Lego. A gestão da espera é feita de maneira espetacular também, porque você fica ali esperando os caixas te atenderem, e durante a fila tem um telão onde brinquedos, onde imagens da Lego interagem, imitam você. Na minha vez, tinha uma estátua da Liberdade ali que ela imitava os meus movimentos. E tudo isso, pessoal, em meio a um show de luzes, cores, músicas e, sobretudo, um time de vendedores altamente treinados para acrescentar ainda mais a satisfação a essa carga de experiência que eu me refiro. Ou seja, eles permitem que você fique absolutamente à vontade e eles sabem que eles estão ali acrescentando nesse ambiente de experiência. Aqui a gente tem duas fotos ilustrando ali os argumentos que nós usamos nos slides anteriores. O brinquedo entrando, então, na realidade aumentada. Então, ele sai do mundo físico e vai para um ambiente de realidade aumentada. E aqui o táxi montado 100% por peças Lego e que rende as melhores fotos instagramáveis da loja. E para fechar com chave de ouro, pessoal, não menos importante, o que a gente chama de varejo data-driven. Esse varejo data-driven aqui, a gente sabe que no varejo está a melhor fonte de dados sobre os consumidores. Primeiro, os varejistas estão cheios de dados, basta o consumidor entrar na loja, seja física ou online, para deixar um rastro de informação. E quando a gente fala de varejo, de informação, a gente precisa dizer que a gente se refere à extração máxima desta coleta, armazenagem adequada e processamento desses dados, de modo que as ações reflitam o benefício que o consumidor vai ter com essa informação. E é isso que a gente chama de varejo data-driven aqui. E para ficar mais claro, a gente sabe que os consumidores já entenderam que esse rastro de dados que eles deixam no ponto de venda tem grande valor. Valor para a indústria, para o varejo, para o governo e para os institutos de pesquisa. Dessa forma, cada vez mais o consumidor se torna resistente a abrir essas informações. Por quê? Porque ele sabe que isso custa, isso é pago, isso é valorizado. Então, ele se torna resistente se ele não entender o que ele ganha de benefício com isso. E é aí também que a humanização acrescenta uma capa de valor, porque promotores e vendedores,
eles contribuem muito com esse processo, mostrando que a interface humana pode colaborar, explicando esse novo momento de informação do varejo, esse traslado de informação, então, de extrema relevância. Então, pessoal, a gente traz aqui numa cápsula rápida sobre o tema Reshape of Retail, três pilares. O primeiro, mentalidade digital integrada. O segundo, varejo de experiência. E o terceiro e último, varejo data-driven, ok? Esses são nossos key takeaways. Um abraço para vocês, até a próxima.